Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez retornando aqui no canal, para juntos nós darmos início a esse último trimestre de 2025, trimestre esse que iremos estudar a revista da editora Betel, onde tem por título Homens e Mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. A lição de número 1, a lição de hoje, ela diz: Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos. Eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo que você possa curtir esse vídeo, comentar, deixar sua opinião, deixar aquilo que você acha que podemos melhorar aqui para o compartilhamento da palavra de Deus. Se inscreve nesse canal, pega o link desse vídeo e joga lá no grupo de WhatsApp da classe dos adultos, da classe dos jovens, da classe dos adolescentes. Compartilha com o máximo de gente que você conseguir, para que juntos nós possamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que tem me incentivado, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo e mandando mensagens de apoio para que junto esse projeto possa deslanchar e que nós possamos juntos aprender da palavra de Deus. Desta feita, estamos indo para a editora Betel. Antes estávamos estudando as lições da CPAD, da editora CPAD, porém agora nós iremos iniciar os estudos da editora Betel, tá bom? Quero agradecer a você, pedir continue no vídeo, compartilhe, vamos juntos aprender da palavra de Deus, porque Deus tem mais para compartilhar daquilo que é seu para o nosso coração. Amém? Pois bem, meus irmãos, lição de número 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. O texto áureo está em Êxodo 18:18, que diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Êxodo 18:18. A nossa verdade prática, a verdade aplicada, ela diz: é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. O nosso texto base está em Êxodo 18:21 ao 24. Não vou ler aqui agora por questão de tempo, mas você pode ler na sua sala, na sua classe de escola bíblica dominical, que assim facilita o entendimento. A nossa lição está pautada no texto bíblico e é dela que emana o ensino que nós vamos ter nessa manhã. A minha introdução eu coloquei assim: todo ser humano influencia e é influenciado. É impossível experienciar a vida sem carregar marca de outros. Viver pressupõe influenciar e ser influenciado. Na lição de hoje, iremos estudar sobre um personagem por nome de Jetro, sogro de Moisés, o qual teve um papel muito importante para a formação desse grande homem de Deus. Jetro auxiliou Moisés em diversas questões da vida, orientando-o a tomar decisões que mudaram a vida dele e posteriormente serviram de exemplos a serem seguidos em situações adversas. Os conselhos de Jetro a Moisés nos ensinam o quanto é importante escolhermos e ouvirmos conselhos de homens fiéis a Deus. Um conselho pode mudar o rumo da vida de alguém, podendo arruinar, como também fortificar. Pois bem, meus irmãos, nesse trimestre, o tema base, nesse quarto e último trimestre, o tema base da nossa escola bíblica dominical da classe dos adultos é perceber que os conselhos de homens de Deus que tiveram experiências com Deus, elas podem nortear as nossas vidas. E esses conselhos, eles vão nos guiar, vão nos seguir. Esses homens de Deus que prestaram esses conselhos, eles vão nos guiar a como escolher as pessoas certas para a gente pedir um conselho, para a gente pedir uma informação, pedir uma direção, porque uma coisa é certa, e eu coloquei aqui no início da nossa introdução para nós tratarmos que todo ser humano influencia e é influenciado. Irmão, é impossível nós vivermos uma sociedade onde nós não sejamos influenciados e também não influenciemos a outros. Isso é impossível conceber uma ideia de vida onde nós não temos um pouco do outro e o outro não tenha um pouco de nós. Parece um pouco profundo, mas é sobre isso que a nossa lição vai ser tratada. Como diz o nosso pastor Alex Cardoso, sempre diz: um homem não é uma ilha. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Desde o berço materno até a tenra idade, todos nós estamos rodeados de pessoas e cada pessoa
possui a sua própria ideia, possui o seu próprio jeito de viver, possui os seus próprios valores, e com isso, essas ideias e esses valores acabam respingando na gente, acabam passando para a gente, ou a gente acaba passando e respingando para outro. Então, você perceba que é impossível viver a vida sem ser influenciado e sem ser uma influência. E nessa era que a gente vive globalizada, onde a moda é ser influencer, uma lição muito importante para o nosso dia atual é entender que nós precisamos ouvir conselhos e ser influenciado por pessoas que são tementes a Deus, que estão ao pé da cruz, que têm comunhão com Deus e que têm vida em Deus para nos aconselhar, para nos direcionar e assim vivermos uma vida gloriosa em Deus. A lição de número 1, a gente já vai estudar o personagem de Jetro, que foi sogro de Moisés, aonde teve um papel muito importante ali logo após Moisés sair do Egito com aquele povo e ele se encontrar com o seu sogro, com Jetro e sua esposa e seus filhos no acampamento onde Israel estava, aonde Moisés vai testificar para Jetro o poder de Deus e ele assim, uma forma de conversão, ele glorifica a Deus e então depois dá alguns conselhos para Moisés depois de ver o grande esforço que ele tinha empreendido e que aquilo poderia levar ao fracasso, ao cansaço físico e emocional, ele dá um conselho aonde ele vai direcionar Moisés e é um conselho abençoado aonde nós iremos aprender muito, tá? Então a nossa introdução é essa e eu gostaria de fixar: todo ser humano influencia e é influenciado. Basta nós entendermos à luz da palavra de Deus quem pode nos influenciar e o que nós devemos influenciar nessa sociedade. Tópico 1. Conhecendo Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado de Reuel. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão em Quetura. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Pois bem, Jetro entra na história de Israel e mais precisamente na história de Moisés quando suas filhas estão na beira de um poço tirando água para os seus camelos, para os seus cavalos beberem, para elas também beberem, e Moisés está fugindo do Egito após aquele episódio onde ele vai tentar separar 2 brigas, uma briga entre 2 pessoas. E aquelas pessoas que estão brigando olham para Moisés e diz: quem nomeou você líder de nós? Vai fazer o mesmo que fizeste com aquele a qual mataste e escondeste? E nesse momento Moisés foge e vai para a terra de Midian. Aí ele se encontra com as filhas de Jetro, onde elas estão lá tentando pegar água para dar para seus camelos e seus cavalos, e alguns pastores que ali estavam começam a retruncar com essas mulheres, e Moisés então intervém na causa, tentando defendê-las para elas conseguirem pegar a água ali e fazerem suas tarefas. Quando elas fazem isso, quando ele faz isso, elas retornam para a casa de seu pai, de Jetro, que também é chamado na Bíblia de Reuel, como a gente vê em Êxodo 2:18 e Números 10:29. Elas contam para o seu pai essa benevolência de Moisés para com elas, e então seu pai Jetro convida Moisés para ir até a sua casa, ali poder jantar, almoçar e depois morar, que futuramente ele passa a morar, e futuramente Jetro entrega a Moisés a sua filha Zípora, a qual eles tiveram 2 filhos chamados Gerson e Eliezer. Então Jetro entra na história de Moisés nesse período, e logo após Moisés decidir voltar ao Egito, através de um chamado de Deus divino para a vida dele, a história todos nós conhecemos, onde o povo é liberto, Deus desce com poderosa mão e liberta aquele povo, humilhando o Egito com os seus deuses pagãos, a qual vai ser envergonhado através dos grandes sinais que Deus faz, e através disso acontece também a conversão de Jetro, porque o texto bíblico diz que ele era um dos sacerdotes da terra de Midian. Só que esse ofício sacerdotal no tempo antigo
era comum e se envolvia para pessoas que eram sacerdotes de diversos deuses. Não quer dizer necessariamente que seja só do Deus de Israel, mas sim de diversos deuses, porque era uma cultura politeísta, onde havia a adoração a diversos tipos de deuses, onde a gente vê Azera, Baal e outros tipos de deuses que são descritos nas páginas da Bíblia Sagrada. E Jetro era um desses sacerdotes. Só que o que é interessante é que quando ele teve esse encontro com Moisés posteriormente, onde Moisés vai contar para eles esses feitos que Deus fez no Egito e no caminho do Egito até esse encontro deles em um dos acampamentos, Moisés vai testificar para eles o poder grandioso de Deus e como Deus tem cuidado e livrado daquele grandioso povo. E através desse testemunho de Moisés, Jetro acaba confessando que só existe um Deus e que o único Deus é o maior que todos os deuses, que é o tópico, o primeiro subtópico onde a gente vai entrar. Então, um resumo da história de Jetro é exatamente essa. Jetro era um dos sacerdotes da terra de Midian, e sacerdote entenda como um ofício da religião politeísta daquele tempo, e posteriormente, através desse encontro que ele teve com Moisés, onde ele testifica do poderio de Deus e de como Deus tem feito coisas grandiosas na vida dele, ele acaba tendo uma conversão, vamos assim dizer, ao verdadeiro Deus. E a gente entra agora no primeiro subtópico, que diz: maior que todos os deuses. A história de Israel e libertação do povo no Egito é de conhecimento de todo crente bom de Bíblia. Após essa grandiosa e miraculosa libertação, Moisés se encontrou com seu sogro Jetro pelos desertos e contou-lhe tudo o que Deus tinha feito, dizendo todos os feitos poderosos que Deus fez diante do faraó e na trajetória até ali. Logo após ouvir de Moisés sobre todos os feitos grandiosos do Senhor, Jetro louvou a Deus, dizendo uma declaração: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Êxodo 18, 11. Pois bem, como eu disse aqui no resumo a respeito de quem é Jetro e como ele surgiu na Bíblia, a gente vê que após Moisés sair do Egito com o povo, através daquele grande poder que Deus concedeu a Moisés e aquele povo, para que Faraó e todos os egípcios pudessem perceber que Deus realmente é o Deus dos deuses e que não há outro igual ao Deus de Israel, eles se libertam daquele povo, vão em direção a Canaã e nesse encontro, quase próximo ali do destino a que eles estavam indo, Jetro vai ao encontro de Moisés em um dos acampamentos onde Israel estava, e ali Moisés acaba testificando, contando para ele como Deus livrou o povo e ele, através do poder grandioso de Deus, e dizendo como Deus tem cuidado do povo de Deus. E aí, através desse testemunho, Jetro acaba reconhecendo que Deus é um Deus grandioso e que não há nenhum outro Deus como Deus. E isso é interessante porque ele era um sacerdote politeísta. Ele tinha essa visão de que existia vários deuses e que ele precisava dar conta de sacrificar para todos esses deuses para assim ter a benevolência dos deuses, que era uma cultura pagã daquele tempo. E aí, quando Moisés testifica para ele como Deus transformou água em sangue, rãs, todas as espécies de peste, como Deus cuidou do povo com a coluna de fogo no deserto, providenciando codornizes no deserto, maná, dando mantimento, segurança e tranquilidade para o povo, mesmo diante das dificuldades que eles estavam enfrentando, a única coisa que sobrou para Jetro foi olhar para o céu e dizer: aqui sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Aí você vê uma conversão verdadeira. Um homem que era politeísta, que adorava outros deuses e que estava como ofício religioso sendo sacerdote na terra de Midian, como a gente vê em Gênesis 25, 1 e 6, e em Êxodo 2,18 também,
a gente percebe que acontece uma conversão na vida de Jetro. Aí eu coloco aqui para uma aplicação da nossa lição hoje em dia, que o mais correto para nos aconselhar é aquele que primeiro reconhece a grandeza do Deus de Israel. Então a primeira pérola que a gente tira nessa lição, que são os conselhos sábios de homens de Deus para a nossa vida, é que o homem mais correto para nos aconselhar é aquele que primeiro reconhece a grandeza do Deus de Israel. Irmão, o homem pode ser o PhD em psicologia, ele pode ser o mestre em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento ou estudo teórico a respeito de qualquer área da vida humana, seja finança, seja sentimental, seja o que for. Ele pode ser um PhD, mas primeiro, se ele não reconhecer a grandeza do Deus de Israel, o seu conselho pode até soar bonito e até verdadeiro, mas se não estiver o óleo de Deus, a direção de Deus, nós estaremos enganados e fadados ao fracasso, porque a Bíblia diz que existe dois tipos de sabedoria, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Então, a história de Jetro nos ensina e nos mostra que o homem correto para nos aconselhar é aquele que primeiro reconhece a grandeza do Deus de Israel. Segundo subtópico deste nosso primeiro tópico diz Jetro, o bom conselheiro. Jetro se encontrou com Moisés no acampamento dos israelitas, no deserto, levando consigo sua esposa e filhos. Jetro soube da trajetória de Moisés até ali, viu e ouviu sobre as dificuldades que ele enfrentou para conduzir milhares de pessoas, logo percebeu tamanha responsabilidade que estava sobre as costas de um único homem, Moisés. Jetro, com muita sabedoria, vai aconselhar Moisés a dividir as tarefas para não ficar sobrecarregado e acabar em desgastes. Jetro disse: não é bom que o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. É importante percebermos que o homem que deu conselhos a Moisés conhecia sua trajetória e tinha uma visão como um todo da sua situação atual. Irmãos, como a gente disse aqui já no primeiro tópico, no início, Jetro encontra Moisés no acampamento dos israelitas, lá no deserto. E nesse momento que eles têm esse encontro, Moisés separa um grande período para conversar com Jetro, dizendo para ele as grandezas que Deus fez, dizendo que Deus livrou o povo do Egito com forte mão, com sinais, com maravilhas, com milagres, até mesmo com pessoas sendo retiradas, sendo mortas ali, e com mão poderosa, como o texto diz, Deus tira Israel do Egito. Ele também contou que nessa trajetória onde eles ficaram perambulando pelo deserto, contou que Deus providenciou uma coluna de fogo, uma nuvem para proteger eles do sol, que Deus desceu com codornizes, com maná para alimentar o povo. Então perceba que Jetro foi notificado por Moisés das grandezas que Deus fez através dele e através daquele povo para sustentar aquele povo e guiar até ali. Só que perceba que Moisés, ele é o líder, o único líder ali que vai tomar a responsabilidade total de guiar aquele povo no sentido de ser o juiz entre eles, de julgar as questões daquele povo. Aquele povo vinha para Moisés para aprender tanto de quem é Deus, como de como conviver em sociedade, porque existiam muitas pessoas ali, era uma sociedade que se movia, era uma espécie de um país que caminhava entre o deserto, perambulava pelo deserto, até chegar no lugar fixo, que era Canaã, e Moisés tinha esse papel de aconselhar todo esse povo. Jetro, como um bom conselheiro e um homem sábio, ele percebe que Moisés não poderia fazer aquilo sozinho. Ele não poderia deixar com que ele só guiasse esse povo. Ele só pudesse aconselhar todas essas pessoas, porque o trabalho, o fardo era pesado, era muita coisa para se fazer. E com isso,
Jétro percebe que ele poderia acabar falecendo, ele poderia acabar morrendo e assim também o povo falecendo, porque já não teria mais continuidade, já não teria mais alguém para auxiliar, alguém para ser o juiz entre o povo, julgar as causas do povo. Então, Jétro, como um bom conselheiro e percebendo esse grande equívoco de Moisés, ele vai dar uma direção para Moisés, ele vai dar um conselho. Olha, meu conselho para ti é que você separe alguns dos homens que são confiáveis, que ele vai dar posteriormente as qualificações desses homens que deveriam ser escolhidos e que posteriormente nós iremos estudar aqui, analisar. Escolha homens aí confiáveis, homens fiéis, para que eles também possam julgar, para que eles também possam liderar com você, porque coloque eles para julgar as menores causas, as causas mais importantes, mais difíceis, eles trazem a ti e você julga e tudo bem, você consegue conviver com esse fardo que agora está dividido, mesmo que continue pesado, mas dividido, e assim você possa continuar. Aí eu coloquei aqui uma aplicação para a gente dizendo que é importante percebermos que o homem que deu conselhos a Moisés, ele conhecia sua trajetória e tinha uma visão como um todo da situação atual. Percebe que antes de Jétro aconselhar a Moisés, ele conhece a história? Moisés chega nele e conta, olha, Deus fez coisas grandiosas lá no deserto. Deus fez coisas grandiosas lá no Egito. O faraó não queria deixar a gente sair de lá de jeito nenhum. Ele via na gente uma oportunidade de crescimento, porque a gente era escravo lá. A gente produzia para ele, ele vendia e a gente não ganhava nada, só chicote nas costas. E cada vez mais a coisa aperreava. Então, você percebe que Moisés teve um tempo de contar a história para Jétro, de dizer para Jétro, olha, foi assim que aconteceu, foi desse jeito que Deus fez, teve isso, teve aquilo, não teve isso, não teve aquilo. E também Moisés é um homem que conhecia, Jétro é um homem que conhecia Moisés por ter dado a sua filha em casamento para Moisés, por ser Moisés ter dado netos para Jétro. Então eles tinham um conhecimento, uma proximidade. Não era qualquer pessoa que estava dando conselho para Moisés. Não era qualquer um que Moisés achou no deserto, pediu um conselho, deu um conselho e ele seguiu. Não, a pessoa que está dando conselho, o homem que deu conselhos a Moisés, conhecia sua trajetória e tinha uma visão como um todo da sua situação atual. Isso aqui é importante porque às vezes nós ficamos tão atribulados com as coisas de nossas vidas, com os acontecimentos das nossas vidas, que a gente acaba pegando conselhos com pessoas que não conhecem nada da nossa trajetória. Elas não têm uma visão como um todo da situação. Elas não estão enxergando a situação de Moisés como Jétro estava enxergando, com a proximidade, com a afeição, com o carinho, com o trato que Jétro tinha para Moisés. Porque às vezes nós podemos pedir um conselho para alguém e essa pessoa nos dá um conselho mal intencionado. Porque às vezes pode ser nem uma maldade dessa pessoa que está dando conselho, mas porque ela não conhece a nossa trajetória. Ela não conhece a visão como um todo da situação. É importante isso que eu estou dizendo, irmão, porque o conselho deve ser acatado por alguém que conhece a história como um todo. Porque às vezes a gente conta a história à metade só para ouvir um conselho bom. Às vezes a gente omite algumas partes da situação para ouvir um conselho que vai ser agradável aos nossos ouvidos. Então perceba que o homem que está dando conselho, ele conhece a trajetória. Ele tem visão como um todo da situação atual. Então que isso fique como um ensinamento aqui nessa lição, onde nós estamos pegando conselhos com homens fiéis a Deus, é que a pessoa que deve nos aconselhar, primeiro, ela deve ser a pessoa que reconhece a grandeza de Deus, como a gente viu no subtópico de número 1. E segundo, uma pessoa que conhece a nossa trajetória. Ela conhece, ela tem a visão como um todo da situação. Essa pessoa é o nosso pastor, é o nosso líder, é o nosso amigo, que está sempre à nossa volta, que é crente, que é confiável, que é um homem temente a Deus, que é um homem que tem uma visão como um todo. Então você perceba
que a história de Jetro com Moisés, ela nos ensina que é importante percebermos o homem que nos dá conselho. Porque se nos dias atuais nós temos o péssimo hábito de pegar conselho no Google. O Google não conhece nada da nossa vida, ele nos dá apenas algo pronto, já colocado no protótipo para seguir e assim, no prompt, né? Sei lá, agora nem lembro como fala a palavra. Pronto para seguir e não conhece e não tem uma visão como um todo. Subtópico de número 3, o último subtópico desse primeiro tópico, diz: Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto e temente a Deus. A esses homens, Moisés deveria ensinar todos os estatutos da lei do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Este homem sábio e piedoso reconheceu a grande fidelidade do Senhor e ajudou o povo de Deus a aprender a governar mediante uma liderança descentralizada. Irmãos, o conselho que Jetro deu é um conselho sábio e experiente, porque a partir dali vai se surgir uma estrutura organizada para o povo de Deus aprender mais, para o povo de Deus progredir mais através desses conselhos a qual Jetro concedeu àquele povo. Então, este homem sábio e piedoso reconheceu a grande fidelidade do Senhor e ajudou o povo de Deus a aprender a governar mediante uma liderança descentralizada. Irmãos, aonde governa Deus, existe uma liberdade, aonde Deus vai usar todos o seu povo para guiar o seu povo, tá bom? Então, a gente aprende com Jetro aqui nesse primeiro tópico, é que o homem a qual Deus escolhe para nos aconselhar é um homem que reconhece a grandeza de Deus, é um homem que conhece a situação por completo, como um todo, e também é um homem que é muito sábio e experiente e que dá a direção para onde o povo de Deus deve governar. Então vamos aqui para o nosso segundo tópico, que diz aprendendo a ouvir. O primeiro tópico diz: o sábio Salomão disse que o tolo faz o seu caminho reto aos próprios olhos. Provérbios 12, 15. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Provérbios 11, 14. Esse é um bom paralelo entre os tolos e os sábios na condução da própria vida. Quando buscamos ao Senhor em oração e andamos sobre a direção do Espírito Santo, ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis que somam em nossa caminhada nesta terra. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Nesse segundo tópico, irmãos, a gente vai aprender mais sobre o ouvir, porque eu fico imaginando, irmãos, Moisés presenciou o poder de Deus. Ele presenciou grandes coisas de Deus. E ele se encontra com Jetro, conta para Jetro tudo o que aconteceu, e Jetro vai lá e, como um xereta, quer aconselhar. Eu fico imaginando se Moisés ele leva por esse lado. Ele, ao invés de olhar em Jetro um personagem que poderia lhe aconselhar, ele olha uma pessoa como uma pessoa xereta, eu fico imaginando que a rusga que ia surgir nesse texto. Mas não foi, graças a Deus, não foi assim que aconteceu. Moisés ouviu o conselho, acatou o conselho e a obra de Deus progrediu. Então, nesse segundo subtópico, nós iremos aprender a respeito de aprender a ouvir. Quem estamos ouvindo, o que estamos ouvindo e por que estamos ouvindo. São essas três coisas que nós iremos aprender aqui. E não adianta ninguém dizer que não irá ouvir, porque todos nós iremos ouvir alguém um dia, seja mãe, pai ou alguém lá fora. Todos nós iremos ouvir. É isso que eu coloquei aqui no primeiro subtópico desse segundo tópico, que diz Jetro e Paulo para hoje. Ninguém é uma ilha. A vida cristã é vivida em comunidade. Necessitamos um dos outros para termos êxito no chamado divino.
O episódio entre Jetro e Moisés nos mostra que ninguém é obrigado a carregar nas costas o peso de tudo. Não devemos ser egoístas e ter a síndrome do herói cristão. A obra de Deus é feita em conjunto com o outro. O próprio apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis e idôneos e tementes que soubessem ensinar aos outros. 2 Timóteo 2:2. O conselho de Jetro ainda vale nos dias atuais. Pois bem, irmãos, ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Todos nós iremos nos deparar em nossa vida com o interpele de outro, em se comunicar com o outro, em viver com o outro, em participar da vida do outro. Então, isso já implica em perceber que nós precisamos saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem virtuosos, como diz Provérbios 24:6. A necessidade de se ouvir e de se trabalhar em conjunto é necessária. Aí eu coloquei dizendo que o episódio entre Jetro e Moisés nos mostra que ninguém é obrigado a carregar nas costas o peso de tudo. Não devemos ser egoístas e nem ter a síndrome do herói cristão. Paulo, outra hora, também advertiu Timóteo a escolher entre eles homens fiéis e idôneos, tementes a Deus, que soubessem ensinar a outros. A obra de Deus ela é feita em conjunto. A obra de Deus ela é feita entre pessoas. É tanto que Paulo usa a figura de corpo para se referir à igreja. Uns são mãos, outros são pernas, outros são braços, outros são dedos, olhos, ouvidos. Então, perceba que ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é feita em conjunto. Uns têm os dons de curar, outro tem o dom de interpretação, outro tem o dom de falar em línguas. Cada um depende do outro. Então, a obra de Deus é feita em conjunto com o outro. O próprio apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis e idôneos e tementes a Deus que soubessem ensinar a outros. O conselho de Jetro ainda vale nos dias atuais. O que é importante para nós entendermos aqui é aprendermos a ouvir esses conselhos. É entendermos se esses conselhos provêm de Deus ou provêm de algo maligno para nos tirar do caminho de Deus. O nosso segundo subtópico diz: o melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19:20. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Antes rejeitastes todos o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Provérbios 1:25-26. Pastor Valdir Bissego, que a nossa vida possa sempre ser orientada em todos os detalhes, pelos sábios conselhos da palavra de Deus. Salmos 73:24, Provérbios 19:21. Bem como pelas orientações daquele a quem o Senhor constituiu como líder sobre o seu povo, o que resultará sempre em bênçãos extraordinárias. Eu coloquei: nunca negamos a importância de um profissional secular. Também nunca negamos o poder provindo das Escrituras. O que é importante nós ressaltarmos aqui nosso segundo tópico é que o melhor conselho está nas palavras de Deus, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é um livro de 66 livros que contam as experiências de homens e mulheres de Deus que viveram durante um período longo tentando e buscando encontrar a Deus, e muitos deles falharam e muitos deles tiveram êxito, e com isso nós encontramos conselhos maravilhosos, direcionamentos maravilhosos para todas as áreas da nossa vida. É importante ressaltar isso porque a palavra de Deus para o cristão ela é a fonte de influência, ela é a fonte de direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos dar ouvidos para a palavra de Deus, porque no século atual é um mundo globalizado, onde existem inúmeras ciências, inúmeros
teóricos de qualquer área, seja área financeira, seja área amorosa, seja área profissional, seja qualquer tipo de área. Todos esses profissionais do mundo secular são importantes para o nosso crescimento, é óbvio, mas a palavra de Deus, ela tem uma importância de conselho para uma vida prática, para se viver no poder de Deus. Nós nunca devemos procurar um psicólogo para saber por ele como nós devemos jejuar, como nós devemos buscar a Deus. É óbvio que ele vai nos responder questões acerca da nossa vida emocional, da nossa vida, da nossa psique, de como vencer os traumas e as coisas da vida. Coisa que a Bíblia, a palavra de Deus, também nos dá diversos direcionamentos, onde ela conta a respeito dos dilemas da alma, dos dilemas da vida. Existe um texto em Eclesiástico, se não me falha a memória, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e mesmo assim ele não consegue entender. Isso é um dilema da nossa alma, um dilema da nossa vida, um dilema da nossa emocionalidade, que é tentar entender aquilo que é entendível. E assim nós ficamos tateando, tentando procurar a direção correta em busca da eternidade, e isso é algo que Deus colocou dentro do ser humano, que talvez muitos filósofos ou psicólogos, psiquiatras possam explicar de diversos aspectos, mas apenas a palavra de Deus vai nos explicar da melhor maneira, dizendo que em breve nós iremos morar com a eternidade, que é o próprio Deus e o próprio Cristo. Então, a Bíblia tem um papel importante, né, nesse conselho. E como diz aqui o escritor dessa nossa lição, a Bíblia ela é o melhor conselheiro para nós que somos cristãos. Nenhum ateu vai buscar um conselho na Bíblia, porque para ele a Bíblia não faz sentido algum, não provém poder nenhum até aquele momento para ele. Mas para nós que vivenciamos o poder de Deus e a graça de Deus, a Bíblia é o melhor conselheiro. Vamos para o nosso terceiro e último subtópico do nosso segundo tópico, que diz a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos o que devemos perguntar nesses casos. Primeiro, o conselho é para edificação? Segundo, o conselho é para exortação? Terceiro, o conselho é para consolação? 1 Coríntios 14, 3. Em caso de resposta positiva, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. Irmãos, terceira coisa que esse segundo tópico nos ensina a respeito de aprender a ouvir é aprender a ouvir de quem está vindo esse conselho. É um conselho que vai nos abençoar ou é um conselho que vai colocar a nossa vida em risco? E para isso, existem 3 passos aqui que o escritor da nossa lição colocou, que o primeiro é o conselho para edificação. Nós fazemos uma pergunta a respeito desse conselho que nós recebemos. O conselho é para edificação? O conselho é para exortação? O conselho é para consolação? Se as respostas forem positivas, nós podemos atentar para esses conselhos que estão sendo transmitidos. Do contrário, nós continuaremos a orar e buscar em Deus uma resposta para esse dilema em que nós estamos passando na vida. Então, esse segundo tópico aqui nos ensina como nós devemos entender esses conselhos, aprender a ouvir esse conselho. Nós não podemos nos fechar e achar que iremos viver sozinho uma vida. Iremos viver uma vida em uma ilha, como diz a própria frase, nenhum ser humano é uma ilha. Nós não iremos viver em uma ilha. Nós iremos ter contato com pessoas, nós iremos viver em comunidade. A igreja é uma comunidade, ela vive em comunidade, existe comunhão entre os santos. Então, a partir disso, nós precisamos entender se esses conselhos que as pessoas estão nos dando, ela provém de Deus ou não provém de Deus. E somente seguindo esses 3 passos aqui que eu coloquei aqui, que está na nossa lição, que nós iremos aprender se o conselho provém de Deus ou não. Terceiro e último tópico da nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre de 2025 da classe dos adultos, da editora Betel,
diz rejeitando maus conselhos. Mas antes, eu queria pedir para você que chegou até aqui, que você possa curtir esse vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho aí. Essa é apenas a primeira lição das 13 lições desse último trimestre de 2025. Peço para você pegar o link desse vídeo e compartilhar no grupo de WhatsApp com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus, para que juntos nós possamos crescer aprendendo da palavra de Deus. Vamos lá. Terceiro e último subtópico dessa nossa primeira lição diz rejeitando maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmos 1:6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Provérbios 12:5. A frase mais conhecida dos Salmos é o Salmo de número 1, que vai dizer para nós não nos sentarmos nas rodas dos escarnecedores, não ouvirmos conselhos dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Então, existe, se nós vivemos em comunidade, que é o fato que nós estamos tratando nessa primeira lição, deve-se dizer que vai existir em nós uma autoridade e que nós devemos dizer não para os maus conselhos. Aí o terceiro subtópico que vai tratar sobre esse assunto diz conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Você lembra, irmãos, que no início da lição eu falei que Jetro se converteu? Jetro era um sacerdote de Midian. Era uma terra politeísta que adorava vários deuses e que ele só se converte ao Deus de Israel quando ele diz: agora sei que tu é o Deus dos deuses. Quando Moisés conta para ele dos acontecimentos, então ele dá essa declaração como uma espécie de conversão, saindo desse politeísmo e reconhecendo o poderio de um único Deus, que ele posteriormente começa a dar conselhos para Moisés. Então perceba que o conselheiro que nós estamos conhecendo aqui é um conselheiro convertido, é alguém que reconhece o poderio de Deus, é alguém que conhece que Deus domina sobre todas as coisas e que não existe nada que possa ser comparado a esse Deus. Então perceba que para nós rejeitarmos esses maus conselhos, nós precisamos perceber o conselheiro. Quem é que está me aconselhando? Com quem eu estou pegando conselho? Por quem eu estou sendo influenciado a aceitar esse tipo de atitude que não é agradável a Deus? Será que o meu conselho que eu estou pegando está vindo de um pastor que é devoto a Deus, um homem piedoso, um homem santo, um homem que conhece a minha vida e conhece da palavra de Deus? Será que essa conversa que eu estou tendo, ela edifica ou está contaminando a minha vida com Deus? Essas orientações que eu estou recebendo desse conselheiro, elas estão me direcionando para a direção de Deus ou elas estão corrompendo os bons costumes, como diz em 1 Coríntios 15:33? Então, o primeiro passo para nós rejeitarmos os maus conselhos é conhecer o conselheiro. É saber se esse conselheiro de fato está apto para me aconselhar. Por quê? Jetro, quando ele vai dizer para Moisés, para ele escolher pessoas para liderar, para aconselhar aquele povo junto com Moisés, para ele não padecer de enfermidades, de dificuldades por estar julgando as causas de todo aquele povo, ele diz: olha, escolhe aí entre vocês homens fiéis, homens capazes, homens que estão de acordo com a vontade de Deus para te auxiliar, para te ajudar nesse momento de dificuldade. Perceba que também é a mesma coisa que Paulo ordena para Timóteo, lá em 2 Timóteo, para ele escolher homens fiéis, homens sábios, homens tementes a Deus, homens de que não tenha do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, para que esses homens também possam ensinar a outros. Então, conheça o conselheiro, conheça
aquele que está lhe dando conselho. E eu lembro aqui, e o Espírito testifica em mim, que o melhor conselheiro é o Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é aquele que nos guia em toda a verdade, ele é aquele que nos direciona no caminho certo da palavra de Deus. Então, para o homem nos aconselhar, ele tem que ser pertencente a esse conselheiro verdadeiro. Ele tem que ser cheio desse conselheiro de Deus, que é o Espírito Santo. Então, aí eu coloquei aqui na nossa lição: conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Queridos, que Deus possa nos direcionar, que nós possamos aprender a olhar e ver que as pessoas que estão nos aconselhando, elas são pessoas voltadas para Deus, pessoas que estão guiando um povo à maturidade cristã, e que não estamos pegando conselho no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico, que diz analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não colocar em prática de imediato. Primeiro busque a direção de Deus em oração. Depois confronte a orientação recebida com seus princípios. Jétro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro Jétro e fez tudo o que lhe disse. Êxodo 18, 23, 24. Sendo bem sucedido em tudo que colocou em prática. Pois bem, recebemos o conselho. Estamos diante de uma dificuldade. Precisamos buscar o conselho em quem é um homem de Deus, como a gente aprendeu no primeiro tópico. A gente precisa buscar o conselho em um homem que conhece a minha história, ele sabe o que eu estou passando, ele é alguém próximo a mim, ele não é alguém distante de mim, ele é alguém que está vendo a visão como um todo, como a gente viu no primeiro tópico. Eu vou buscar um conselho com esse homem de Deus, com essa varoa de Deus, com essa mulher de Deus, com essa mulher de oração, com esse homem de oração. Só que não para por aí. Mesmo ela tendo esse cabedal, que é muito importante, de características da pessoa em que nós devemos buscar um conselho, nós temos que tomar a mesma atitude que Moisés tomou, que também foi aconselhado, como Jétro era sábio, né? Que também foi aconselhado por Jétro. Ele deu o conselho e depois disse: mas vá diante de Deus, veja com o Senhor, consulte com o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Porque, irmãos, por mais que a pessoa tenha todo esse cabedal que a gente está dizendo aqui, nós continuamos falho. Às vezes, por mais que o conselho seja correto, não seja o momento. Por mais que o conselho esteja certo, não seja a hora. E é por isso que nós devemos buscar a Deus, que aí, através da nossa busca no Senhor, Ele vai nos direcionar na maneira correta. Ele vai nos direcionar no momento correto para nós agirmos. Então, Moisés, ele teve essa atitude, ele ouviu o conselho de Jétro e também ouviu o outro conselho que era para buscar o Senhor. Estou te dando esse conselho, é melhor que tu faça isso, porque se você continuar do jeito que você está, você vai acabar desfalecendo, morrendo, e esse povo vai também acabar morrendo. Então, faz isso, mas antes busca o Senhor. Vê lá com Deus se isso é correto e se isso é o que vai ser feito. E Moisés, sendo um homem de Deus que foi, ouviu o conselho de Jétro e foi orar ao Senhor, e Deus abençoou, dizendo: sendo bem-sucedido em tudo que colocou em prática. Que nós possamos buscar homens de Deus, mulheres de Deus que possam nos aconselhar, mas também que nós possamos buscar ao Senhor, buscar em Deus a direção correta. O último subtópico dessa nossa primeira lição, que diz: cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo, ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie, questione-se e, principalmente, consulte ao Senhor. Então, irmãos, finalizando aqui a nossa primeira lição da nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos da editora Betel, a gente percebe nessa lição gloriosa que, como participantes de uma comunidade, servos de Cristo, nós precisamos ter atenção
em ouvir conselhos, conselhos provindos de homens de Deus, aprender a ouvir esses conselhos, tirando todo o ego, todas as rugas do nosso coração para colocar o nosso ouvido à disposição e também aprender a rejeitar os maus conselhos, a ter discernimento espiritual para perceber que esses conselhos não estão vindo de pessoas negativas que há nesse mundo. Pessoas ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante, como o texto da Escola Bíblica Dominical nos diz. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Ouvir um conselho errado, irmãos, é marcar a nossa vida, atrasar algum avanço que deveria existir em nossas vidas. Então, essa é uma lição muito importante. Reconheço ser uma lição muito simples da minha parte, não do escritor, mas muito simples, mas também que nos ensina conselhos profundos, como aprender a ouvir quem eu estou ouvindo e aonde eu estou indo buscar. E mesmo assim, depois de observar, avaliar e questionar-se, principalmente e depois e antes de tudo, consultar ao Senhor, buscar em Deus a direção, porque eu tenho certeza que o maior desejo de Deus é nos direcionar, irmãos. O maior desejo de Deus é nos aconselhar. E quantas vezes Deus não quis aconselhar Israel, mandando profeta, dizendo para eles, olha, se convertam, saiam desses maus costumes que eu tenho um plano de salvação para vocês. E eles não deram ouvidos para Deus. E não dando ouvido para Deus, pagaram e pagarão um grande preço por rejeitar a Cristo. Então perceba a importância que é ouvir conselhos e discernir conselhos. Então essa foi a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já eu quero ser grato a todo você que chegou até aqui no fim. Quero pedir para você, continue me ajudando aqui em oração. Vamos nesse próximo domingo para a nossa sala da Escola Bíblica Dominical aprender. Eu estou ansioso para sentar e ouvir sobre essa aula, aprender dessa aula. E eu quero agradecer a Deus por dar essa minha pequena contribuição para você que está vendo essa aula e que você possa ser edificado. E eu peço oração de novo por mim e por minha família para que juntos nós possamos aprender. Desde já quero pedir para você, curta esse vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha, joga lá no grupo de WhatsApp, grupo de varão, grupo de obreiro, grupo de irmãos, grupo de irmãs, grupo de jovem, de adolescente, compartilha no story, nos status, me ajuda aí, vamos juntos compartilhar da palavra de Deus. Eu agradeço a você que chegou até aqui, que teve paciência para me ouvir, peço perdão pelos erros, pelas palavras, por tudo que disse, a qual você não conseguiu compreender, mas fica aqui o meu agradecimento por ter me emprestado o seu ouvido e sua atenção por alguns minutos. E se tiver alguma dúvida, me chame no Instagram, que estará aqui na descrição do vídeo, para juntos nós podemos aprender da palavra de Deus. Meus irmãos, agradeço, até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau.